Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o Júnior e em nosso vídeo da matéria de filosofia de hoje iremos falar sobre Sócrates. Anteriormente havíamos postado um vídeo sobre os filósofos pré-socráticos, que caso você não viu, estará aí na descrição. Os filósofos pré-socráticos, em resumo, são aqueles que vieram antes de Sócrates ou que simplesmente tinham ideias diferentes das dele. Mas hoje iremos falar do próprio Sócrates. Sócrates nasceu aproximadamente em 470 a.C. da Era Comum em Atenas. Note que aqui há um aproximadamente. Bem, isso acontece porque nós não temos certeza se Sócrates de fato existiu. Pode parecer um pouco estranho que a gente trabalhe com uma figura que nós não temos certeza se existiu ou não, mas na verdade isso é bem comum. Algumas figuras históricas, embora tenham deixado para trás suas obras e seus legados, nós não temos certeza se existiram enquanto seres humanos. Dentre eles podemos citar Homero, Shakespeare, Aleijadinho, um camarada aí que pregaram na cruz, e este pode ser o caso de Sócrates. Além dele ter nascido, vivido e morrido há muito tempo atrás, ele também não deixou nada escrito, o que dificulta sabermos o que sobre ele é verdade ou não. O que chegou a nós até hoje de conhecimento se dá pelo que foi escrito pelo seu principal discípulo, Platão. Isso leva alguns historiadores a crer que, na verdade, Sócrates nada mais era do que um personagem criado por Platão para poder exemplificar um pouco melhor as suas ideias. Porém, nesse vídeo, para explicar o método socrático e a relação de Sócrates com os sofistas, eu vou partir do pressuposto que ele de fato existiu enquanto ser humano, mas na descrição irei deixar um link que explica melhor essa questão dele. Como dito anteriormente, Sócrates era um cidadão ateniense, seu pai era um escultor chamado Sofronisco e sua mãe, Feranate, uma parteira. A história de Sócrates no mundo da filosofia varia um pouquinho. Como Sócrates se iniciou no mundo da filosofia também é muito debatido, pois, como dito anteriormente, pouco se sabe sobre sua vida. Mas existem duas versões dessa história. Uma mais fantasiosa e a outra mais realista. A mais fantasiosa diz que um homem chamado Querefontes foi até o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era uma estrutura religiosa onde as sacerdotisas dos deuses Apolo utilizavam poderes sobrenaturais para fazer adivinhações para o futuro e responder qualquer pergunta. Este homem, Querefontes, utilizou da sua pergunta para perguntar quem era o homem mais sábio de Atenas. Sim, ele foi a um lugar onde supostamente ele poderia perguntar qualquer coisa e ele perguntou quem era o homem mais sábio. Enfim. O oráculo então respondeu que o homem mais sábio era Sócrates. Porém, na versão mais realista, as pessoas simplesmente começaram a considerar Sócrates um sábio porque ele vivia fazendo perguntas e sempre em volta das pessoas querendo aprender o que elas estavam fazendo. Afinal de contas, segundo Platão, ele não parecia estar muito interessado em seguir nem a profissão do seu pai e nem da sua mãe. Através de suas observações, Sócrates concluiu que a maioria dos homens sábios e professores da época, na verdade, não eram tão sábios quanto pareciam. Isso porque eles só repetiam o que já tinham ouvido anteriormente e nada questionavam ou refletiam sobre o conhecimento que estavam passando para as pessoas. Assim, Sócrates desenvolveu o método socrático, que era a forma como que ele abordava as pessoas e iniciava uma conversa baseada principalmente na ironia e na maiêutica. Basicamente, aquela famosa frase associada a Sócrates, "só sei que nada sei", parte do princípio que todos nós somos ignorantes, porém agimos como se soubéssemos de tudo. Sócrates fazia justamente o contrário. Ele reconhecia que não entendia nada e, ao invés de já chegar tentando rebater os argumentos da pessoa, simplesmente ouvia e fazia perguntas em cima disso. Suas perguntas eram simples,
mas ao mesmo tempo eram devastadoras. Como? Por que? Me prove. Por que é assim e não dessa forma? Por que tem que ser assim? Quem disse isso? Essas perguntas faziam com que as pessoas que apenas repetiam o que já haviam ouvido entrassem em parafuso, porque elas não contavam que alguém iria questionar. Elas sempre seguiam o mesmo roteiro e esperavam que iam continuar assim. A ironia era justamente perguntar fingindo não saber, para que a certeza da pessoa desmorone e ela perceba que saiba menos do que achava que sabia, ou perca a paciência e manda Sócrates ir à merda. Já a maiêutica, que era combinada com a ironia, Sócrates conduzia a pessoa a um entendimento real, fazendo com que ela refletisse sobre aquilo que acredita ou não e assim consiga formular uma ideia, se aquilo é certo ou errado. Podemos citar como ocasião uma vez em que Sócrates debatia com um homem se enganar as pessoas é errado. O homem respondeu que sim, enganar as pessoas é errado independentemente da situação. Porém, Sócrates apresentou um exemplo. Digamos que o seu amigo queira se matar e você rouba-lhe a faca para impedir que ele faça isso. De certa forma, você está o enganando, mas você está fazendo isso pensando em um bem maior. Ou seja, Sócrates trabalhava com a ideia de que a vida, mas principalmente o ser humano, eram muito mais complexos do que aparentavam ser, e que nada neste mundo possuía uma resposta muito simples. Mas sim, como já dito anteriormente, ele não iria dar essa resposta à pessoa, ele iria ajudar a encontrar. Tanto que maiêutica, esta palavra aqui, significa parteiro em grego. Era justamente o que o Sócrates fazia, ele ajudava a pessoa a dar à luz a sua ideia. Devido ao método socrático, rapidamente Sócrates acabou entrando em conflito com os sofistas. Os sofistas eram professores que vendiam os seus conhecimentos, ou seja, eles cobravam da pessoa para poder ensiná-la. Eles ensinavam principalmente como falar bem em público, como argumentar e como expressar suas opiniões de uma maneira objetiva, ou seja, explicar para o outro o que você acredita, por que você acredita e dar a argumentação necessária que fez você chegar àquela conclusão. Assim como Sócrates, pouco sabe-se sobre os sofistas, mas sabemos que Sócrates entrou em conflito com eles. Isto porque ele alegava que os sofistas não tinham um compromisso com a verdade e que para eles ganhar a discussão era o mais importante, independentemente de quais argumentos você usaria, chegando até a mentir para comprovar sua tese. Para os sofistas não existia uma verdade absoluta, ou seja, o mundo dependia da opinião e da ótica de quem olhava. Você já deve ter visto aquela imagem que são dois bonequinhos olhando para o chão e um deles diz que o número é um 6 e o outro diz que o número é um 9 na verdade. Basicamente, eles estão querendo dizer que aquele número pode ser tanto 6 como 9 e que a discussão não se daria sobre o que foi pintado ali, se foi um 6 ou se foi um 9, e sim na capacidade de argumentar. Se eu fosse capaz de convencer o meu rival na conversa de que aquele número era um 9, mesmo sabendo que era um 6, era isso que importava. Era a maneira como eu argumentaria para provar o meu ponto de vista. Já para Sócrates, isso não acontecia. Alguém pintou naquele chão ou um 6 ou um 9. Ele não dizia qual estava certo, mas dizia que duas pessoas que estão dizendo coisas completamente opostas não poderiam estar certas ao mesmo tempo. Ou o camarada que disse que é um 6 está certo, ou o camarada que disse que é um 9 está certo. Não tem como os dois estarem corretos ao mesmo tempo. Sócrates também criticava o fato de que os sofistas cobravam dos seus alunos para terem aulas com eles, enquanto Sócrates ensinava gratuitamente, porque nas palavras dele, como nada sabia, nada poderia ensinar. Sócrates teve muitos discípulos. Seu principal era Platão, e como dito anteriormente, foi o que escreveu quase tudo sobre a vida de seu mestre. Mas na verdade, muitas pessoas seguiam Sócrates.
principalmente pelo seu jeito humilde e pelo fato de ele não cobrar pelos seus discursos igual os sofistas faziam. Quando Sócrates começava a conversar com alguém, multidões de pessoas se juntavam em volta para ver como eles iam argumentar, e se no final das contas Sócrates iria conseguir convencer aquela pessoa de que ela sabia muito menos do que achava que sabia. Mas Sócrates não irritou somente os sofistas. Na verdade, muitas pessoas não gostavam do seu jeito, de sempre questionar tudo e nunca aceitar respostas simplistas para tudo. Por isso, ele foi condenado pelos crimes de negar os deuses locais, introduzir novas divindades, corromper a juventude e zombar da democracia ateniense. Em 399 a.C. da Era Comum, Sócrates foi condenado à morte, a beber um veneno à base de uma planta venenosa chamada cicuta. A ele ainda foi oferecida a oportunidade de escapar com vida se parasse de questionar tudo e, nas palavras dele, corromper a juventude. Porém, Sócrates se recusou a fazer isso, porque para ele, uma vida que não fosse examinada não valia a pena ser vivida. Ele bebeu o veneno da planta e pouco tempo depois morreu. Uma das consequências da morte de Sócrates foi a consolidação do pensamento de Platão acerca da democracia. O discípulo acreditava que a forma de governo em que o povo decide a maioria não necessariamente é a melhor. Isso porque nem todas as pessoas estão habilitadas intelectualmente a tomar decisões pela maioria. Ele conta a alegoria do navio, na qual descreve que um bando de pessoas estão em um navio em direção a uma ilha. Bom pessoal, encerramos a nossa aula por aqui. Eu espero que você tenha entendido tudo. Não deixe de dar uma conferida na descrição do vídeo, pois lá colocamos as referências utilizadas para a produção do conteúdo. Confira também a nossa aba Comunidade, pois lá eu coloco uma foto do quadro sem eu estar nele, para que você possa tirar um print e anotar posteriormente. Esta é uma série que pretendo iniciar aqui no canal comentando sobre a vida e a obra de alguns filósofos. Então, se você quer ver um por aqui, comente o nome dele na seção de comentários. No mais, obrigado por assistir, não se esqueça de curtir e compartilhar, e até a próxima!